Olá, essa é a nossa aula de Química e nós vamos trabalhar o tema compostos orgânicos, construção de fórmulas estruturais e moleculares das diferentes funções orgânicas. Essa aula é para a terceira série do ensino médio, eu sou a professora Daniele. Os tipos de ligações dos elementos químicos presentes na orgânica são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. O químico alemão Friedrich August Kekulé, entre outros químicos, levantaram postulados baseado as funções da química orgânica através dos estudos do carbono. Carbono, como você sabe, é tetravalente e faz parte do grupo 14A. Então, segundo a regra do octeto, ele tem 4 elétrons na última camada e precisa de 4 elétrons para ficar de acordo com a regra do octeto. Então, baseada essa tabela, nós podemos observar que existe a fórmula molecular, como no exemplo do metano, e a fórmula estrutural. Porém, o carbono, gente, quando ele faz ligações, ele pode fazer até 4 ligações, devido à ligação π, a ligações sigmas também que ele faz, fazendo ligação simples, dupla e tripla. Observando a quantidade de elementos que são observados na orgânica, o hidrogênio, ele é uma substância, um elemento, que ele é monovalente porque ele está de acordo com a sua natureza, ele só tem um elétron na última camada, e esse elétron precisa de mais um elétron para se estabilizar, o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai se comportar como um hélio, que vai se estabilizar, que é um gás nobre. Observando o nosso esquema da tabela, nós temos também o nitrogênio e o fósforo, que são trivalentes, e eles possuem 5 elétrons na última camada, aonde eles precisam de mais 3 elétrons para ficar com 8 elétrons, segundo a regra do octeto. Já o oxigênio e o enxofre, também existe a mesma regra do octeto, aonde eles têm 6 elétrons na última camada e precisam de mais 2 elétrons para alcançarem a estabilidade. Passando para a nossa tabela, quanto às fórmulas estruturais e moleculares das diferentes funções orgânicas, nós temos que não existe uma regra para todas as funções orgânicas, mas os hidrocarbonetos eles possuem uma fórmula geral para observar tanto a fórmula estrutural quanto a fórmula molecular. Essa fórmula geral ela vai desde cadeias abertas até cadeias fechadas. E, observando no exemplo da tabela, você vê os tipos de ligações que ele pode fazer através desse cálculo, que é usado através dessa fórmula para poder observar a cadeia orgânica. No nosso exemplo, nós temos o alcano, que é um hidrocarboneto que só possui carbono e hidrogênio, onde a gente usa essa fórmula CnH2n mais 2. Então, usando a fórmula, a gente só pode contar a quantidade de carbonos e a gente vai ter a nossa fórmula molecular através dessa fórmula geral dos hidrocarbonetos, comparando a fórmula molecular com a fórmula estrutural da cadeia. Em observação à nossa tabela, nós temos que existe a fórmula molecular, que é representada por C2H2 e também outros tipos de fórmulas. Também existe a fórmula estrutural, que é onde se localiza o hidrogênio, o carbono, e existe a fórmula de bastão, que é bastante usada no Enem, das provas de vestibular. Bem, quanto às funções orgânicas, existem os tipos de funções orgânicas que são os CHOMPs. Como você pode observar, esses CHOMPs, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, você vai observar que existe o álcool, o fenol, o aldeído. Quando tiver carbono e hidrogênio, geralmente a cadeia é um hidrocarboneto. Se tiver a presença de um oxigênio, ele pode ser um álcool, um fenol, um aldeído, uma acetona, um éster. Quando tiver a presença de 2 oxigênios, ele pode ser um éster, também pode ser um ácido carboxílico. No nosso outro exemplo da tabela, gente, no slide, nós temos os ésteres também, que você precisa saber qual é esse grupo funcional para poder identificar a fórmula molecular e a fórmula estrutural da cadeia orgânica que você vai avaliar na questão. Existem também as aminas. Se tiver carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, então provavelmente pode ser uma amina, uma amida, um nitrocomposto também e uma nitrila. E se tiver o enxofre, geralmente é um composto sulfonado. Bem, quanto à nossa cadeia,
nós temos que são isômeros. Isômeros quer dizer iguais, que apresentam a mesma fórmula molecular. No exemplo que temos, tem C3H8O. Nesse exemplo, nós temos uma cadeia que pode ser tanto um álcool, como também pode ser um éster. E existe também outro exemplo, uma fórmula molecular C3H6O, onde temos uma cetona e também um aldeído. Através da mesma fórmula molecular, nós podemos ter duas substâncias diferentes. Existe outro exemplo também, que é um ácido carboxílico, que é o ácido etanóico, onde você pode observar que a estrutura dele é bem diferente do éster, mas porém eles têm a mesma cadeia molecular. Nos aromáticos, nós temos o exemplo de que também são isômeros, que são, no caso, o éter, onde tem a função orgânica, que é o O, entre carbonos. Existe um álcool também, que tem um anel aromático, e existe também um fenol. Todos eles têm a mesma fórmula molecular, porém, a fórmula estrutural ela é diferente. Então, é necessário saber qual é a função orgânica que você está trabalhando. Bem, pessoal, observando todo esse conhecimento, vamos fazer e resolver algumas questões? Durante a Copa do Mundo de 1994, o craque argentino Maradona foi punido pela FIFA por utilizar um descongestionante nasal. A base da substância é efedrina, considerada como doping, cuja fórmula estrutural é representada por. Com relação a essa molécula, podemos afirmar, respectivamente, que sua fórmula molecular e os grupos funcionais são. Então, pessoal, observando a cadeia, primeiro a gente precisa saber qual é o grupo funcional que está nessa cadeia. Observando a cadeia, a gente vê que ela é uma cadeia de carbono e hidrogênio, porém, existe o nitrogênio, e também esse nitrogênio pode ser uma amina ou uma amida. Como ele só está o nitrogênio sozinho, então esse grupo funcional é uma amina. E o outro grupo funcional observado na estrutura é a hidroxila, o OH, que você também já estudou. Então, observando essa estrutura, se você fizer, não existe uma fórmula para você calcular uma cadeia mista, porque aí são dois grupos funcionais que existem, né? Então, você tem que saber calcular. Você tem que calcular tanto o anel aromático quanto a cadeia aberta e a cadeia fechada com o anel aromático. Se a gente fizer o somatório, vai dar a alternativa C. É um álcool, é uma amina, e cuja cadeia, a fórmula molecular é C10H15NO. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima questão. Qual a fórmula molecular da seguinte substância aromática? Bem, antes de trabalhar isso, você tem que lembrar que na cadeia aromática tem 3 ligações duplas intercaladas. Existe uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Porém, como a gente tem a regra dos hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, a gente pode usar a fórmula geral, que é essa fórmula aqui, CnH2n6. Calculando a fórmula, contando a quantidade de carbonos, você pode calcular e ter a fórmula geral da molécula, que é C9H12, alternativa correta, letra D. Isso mesmo. Se você falou de letra D, meus parabéns. Próxima questão. Sabendo que o ácido propílico e o etanoato de metila são isômeros, qual é a fórmula molecular das substâncias? Bem, pessoal, vocês viram conosco aqui, comigo, que isômero quer dizer cadeias que possuem a mesma fórmula molecular. E esses isômeros são isômeros de função. Quer dizer, um tem uma função e o outro tem outra função. Porém, a fórmula molecular é a mesma. Se a gente for contabilizar a quantidade de carbonos, hidrogênio e de oxigênio, se você for fazer a prova do Enem, vai pelo mais diferente. Você pode avaliar a quantidade de oxigênio primeiro, porque é o que diferencia as respostas. Então, se você avaliar o ácido, você vai ver que tem 2 oxigênios, e se você avaliar também, existe essa diferença, né, na cadeia
E a alternativa correta é a letra C. Isso mesmo. A próxima questão é: qual a fórmula molecular da substância seguinte, né? Da seguinte substância. Então, sabendo que só existe carbono e hidrogênio e as ligações são simples, você só pode usar a regra geral dos hidrocarbonetos para os alcanos, que é CnH2n mais 2. Observando essa fórmula, que é um hidrocarboneto de ligação simples, então temos um alcano, um hidrocarboneto. Fazendo um cálculo, sabendo contar os carbonos, que são 4 carbonos, você tem C4H10. Alternativa certa, letra C. Bem, e a nossa próxima questão, o fenol apresenta inúmeras aplicações que abrangem desde a produção de desinfetantes e medicamentos contra queimaduras até explosivos. Indique a alternativa na qual aparece um grupo funcional fenólico. Fenol que possui fórmula molecular igual a C6H6O. Então, como você já sabe as funções orgânicas, você só marca a alternativa que tem um anel aromático e uma hidroxila. Então, pessoal, acabamos a nossa aula por aqui. Quero que vocês acessem a plataforma Eduque e exercite essa área das fórmulas moleculares e estruturais. E até a nossa próxima aula.